Oiê, aqui é a Tati De Angela e hoje eu estou com um convidado super especial. Gente, tô até nervosa de estar aqui com ele, o Edilson Lopes. Ele foi meu grande mentor, é meu mentor até hoje, ele nem sabe, mas ele é meu mentor, sabe? Me inspirou muito e ele foi responsável por todo o início da minha carreira na área de palestras. Ele desenhou comigo todo um passo a passo, eu só segui esse passo a passo e consegui ter muito resultado. E é uma pessoa de agenda lotada, então é uma honra ter a presença dele, um espaço na agenda aqui com a gente para poder compartilhar um pouquinho mais de conhecimento. Muito obrigada! Tati, muito obrigado, agradeço a você, agradeço a todas as pessoas que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, claro, né? E é uma honra estar aqui, né? Eu te acompanho desde o começo e você chegou a esse sucesso e eu garanto a vocês, com muita luta. Com certeza. É isso mesmo. Eu falo, o caminho, quando a gente conhece a estratégia, ele se torna até simples, mas ele não é fácil. Tem que seguir ali, fazer o trabalho, a tarefa de casa direitinho para conseguir ter resultado. E o Edilson Lopes é escritor deste livro aqui, ó, Uma Palestra é uma Missão. E é isso mesmo, palestra é um trabalho muito nobre, é onde você tem a oportunidade de inspirar muitas pessoas, transformar a vida de muitas pessoas. E é um pouquinho sobre isso que você fala aqui também no livro, né? Com certeza. Uma palestra é muito mais que uma missão. Uma palestra é mudar a vida de uma pessoa, mudar a vida de uma empresa. Uma palestra é transformar o mundo. Fantástico. E ele é o fundador da KLA. A KLA já ficou conhecida, sabe, para minha audiência, porque eu sempre comento, foi um dos primeiros palcos assim que eu tive a oportunidade, palcos grandes, ao lado de renomados palestrantes, que eu tive a oportunidade de estar. E a KLA é uma vitrine para vários palestrantes, é uma empresa tradicional, renomada. Me conta um pouco da sua trajetória, seja na KLA, seja nessa área de palestras também. Tati, a KLA tem 21 anos. A KLA foi fundada com uma missão. Tudo é uma missão, né? Levar conhecimento ao número maior de pessoas no Brasil e fora do Brasil. E para isso nós precisamos do quê? De palestrantes, pensadores, influenciadores. E é isso que a KLA faz. Ela pega uma ideia de um influenciador, de um palestrante e leva para pessoas que até então não tinham acesso a essas ideias. Esse é o nosso trabalho. Olha só, que legal. É eternizar a nossa mensagem mesmo, dar voz a tudo isso. Fantástico. E aí, ele passou várias dicas, mas antes de você entrar nas dicas de palestrante, vamos entrar na pergunta que não quer calar, que é a pergunta que todo mundo me faz. E aí as pessoas vêm perguntar para mim, eu falei, gente, vou perguntar para a pessoa que é a fonte de todo esse conhecimento, de todo esse conteúdo, que é o Edilson. Eles perguntam para mim, Tati, como que eu faço para palestrar na KLA, Tati? Quais são os critérios, os pré-requisitos que precisa ter? Conta pra gente o que vocês avaliam para a pessoa estar Essa no palco. pergunta pode ser a última, não? Tem que ser a primeira? Você que sabe. Pode ser. Então a gente faz um suspense agora. Ótimo. Fica até o final do vídeo para você ver essa pergunta e a gente vai para as dicas para os palestrantes? Ótimo, melhor. Fantástico. Quais são as dicas que você oferece agora para os palestrantes? Bom, acho que a primeira dica, ou a primeira ideia, ou a primeira reflexão, eu sempre digo, eu sou procurado por pessoas toda semana. Toda semana alguém fala, Edilson, eu quero ser palestrante. E a pergunta-chave número 1 que eu faço, o que você descobriu? O que você quer contar para os outros? O que é que você faz que só você faz? Ou o que você faz que você faz muito bem? Então, muitas pessoas nos procuram, Tati. E às vezes a pessoa fala, olha, Edilson, eu dou uma palestra de vendas, liderança, gestão, mas ainda não é aí. A grande chave é o que você descobriu que você quer contar para todo mundo. Fantástico. E é interessante você falar isso, que tem tudo a ver com o que eu venho falando muito para eles sobre a singularidade de um palestrante. Eu falei, é tão ruim quando você vai assistir, às vezes a pessoa é até boa de palco, tem presença tal, mas aí o conteúdo dela é o conteúdo batido, é o que a gente encontra nas redes sociais, é o que está todo mundo falando, ou seja, é mais do mesmo. Então, o que você descobriu significa qual é a sua singularidade, qual é algo novo que você vai apresentar. E aí eu complemento ainda, viu, Tati? Eu complemento com a seguinte pergunta. Pelo que você morreria? Porque é muito fácil. Uma vez eu tive com uma palestrante e ela me apresentou o livro dela. Eu peguei o livro dela, dei uma olhadinha e até nós estávamos no shopping Guatemi aqui em São Paulo. E eu fiz a pergunta para ela. Você morreria por essas ideias que você escreveu? Ela olhou para mim e falou, olha, pensando bem, não.
Oh, oh. Então, aquilo que você descobriu, o que você quer contar, você morreria por aquilo? Está muito relacionado à paixão e ao propósito. Com certeza. Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? Isso Essa faz é uma total chave. diferença. E é interessante que a gente percebe claramente isso. Quando a pessoa vai para o palco, se ela não acredita e não defende isso com unhas e dentes, parece que ela não passa emoção, não passa energia, não tem brilho nos olhos. A gente consegue perceber isso claramente nos palcos. Com certeza. E o medo que tem o palestrante, quando ele descobre pelo que ele morreria, né, automaticamente, ele tem medo de perder seguidores. Então esse é o grande segredo. Se você morre por algo, não tenha dúvida, nem todos vão te amar, nem todos vão te adorar. Então a hora que você descobre pelo que você morreria, muitos vão te abandonar. E outros novos vão surgir. Mas aquele palestrante que, né, nós acabamos de falar, fala de tudo um pouco, ou ainda não descobriu esse diamante, eu falo cálice sagrado, mas a hora que ele tocar no cálice sagrado, ele tem que entender. Muita gente vai deixar de segui-lo. E aí ele está no caminho certo. Fantástico. Esse é o segredo. É aquela história. Quem quer agradar todo mundo acaba não agradando ninguém. Então tem que ter um foco, aquilo que você acredita, e você vai atrair os seguidores certos, que é o seu público-alvo. Não tem essa de agradar todo mundo. Perfeito. E uma pessoa que está começando e fala, beleza, eu descobri algo, eu fiz até algumas pesquisas, eu mergulho. Tem pessoas que, inclusive, tem uma pergunta aqui que não quer calar, que tem pessoas que fazem mestrado, doutorado, mas nem todos os mestres e doutores são muito bons no palco. O que acontece na sua visão? Uma pergunta polêmica aqui. Nós costumamos dizer, nem todos os profetas convencerão, né? Ou um pseudo-profeta, alguma coisa assim. O que acontece, Tati? Existe algo muito forte nesse negócio, que é a pessoa que tem paixão por algo. Se ela tem paixão, ela inspira. E se ela inspira, ela influencia. Então, por exemplo, eu posso ter o melhor conhecimento do mundo em alguma coisa. Mas se eu não tiver paixão por aquilo, uma paixão a nível, né, de morrer por aquilo, eu não vou inspirar ninguém. E se eu não inspiro ninguém, eu não vou influenciar ninguém. Então, muitas coisas estão ligadas, desde ao, né, que você descobriu, pelo que você morreria, se você é apaixonado por isso. Então, não adianta, eu costumo dizer, né, a pessoa sabe muita coisa. Tem gente que estudou muito, mas a hora que ele vai para o palco, realmente ele não consegue influenciar, porque ele não está apaixonado por aquilo. Às vezes estuda tanto e eu fiz um mestrado, só que era um mestrado mais profissional, então não ficou tão teórico, mas por vir da linha de faculdade, eu vi vários mestres e doutores que às vezes fica com uma linguagem muito técnica, uma linguagem muito acadêmica, e isso não é tão acessível a todo o público, né? As pessoas vão ouvir, não vão compreender do que você está falando, tá muito complexo essa história. E um palestrante tem que trazer essa linguagem ainda mais fácil também, acessível a todos. Eu costumo dizer que o palestrante é um profeta. É um profeta. É um profeta, desde Abraão, Isaac, Moisés, o que for. Mas ele é um profeta. Ele fala algo que realmente as pessoas gostam, entendem. E digo mais, hein, Tati? As pessoas não seguem os palestrantes. As pessoas seguem a visão deles. Eu aprendi isso com o Dr. Miles nos Estados Unidos. As pessoas não seguem os líderes. Elas seguem a visão deles. Para onde você vai me levar? Então isso é muito claro para o palestrante. Ninguém segue um palestrante. As pessoas seguem. Para onde você vai me levar? Fantástico. É isso. Por que nós temos agora milhares de pessoas te assistindo? Porque você tem uma visão, você passa uma visão para onde você quer levar esse público. Nossa, amei. Vou anotar essa da visão. E quando a gente percebe nos palcos da KLA, todos os palestrantes que estão lá são selecionados a dedo, são palestrantes realmente muito renomados e eles contam muita história. A gente vê a importância do storytelling durante a apresentação. Só que existe uma linha muito tênue entre contar a história e ficar falando da vida da pessoa inteira. Às vezes eu vejo, sem querer queimar assim, por exemplo, tem algumas palestras que é mais dá a ideia de um marketing multinível, que só conta a história para inspirar, mas sem às vezes contar o passo a passo, sabe, para vender, ou o passo a passo que eu fiz para ter esse resultado, esse sucesso. Na sua percepção, qual que é a diferença de uma história para palestra e uma história talvez mais para vender, digamos assim? Eu aprendi algo com o Peter Guber, que é um americano que escreveu um livro fantástico, né, contando histórias para vencer nos negócios, algo parecido assim. Ele diz o seguinte: toda história numa palestra tem que ter um propósito, tem que ter um ensinamento. Então toda história tem que ter o porquê que eu estou contando essa história. Então o palestrante, quando está no palco,
A hora que ele vai contar uma história, já no final da história ele tem que falar para a plateia, vamos lá, o que nós vamos tirar de interessante? Qual o ensinamento que nós vamos tirar de interessante? E eu aprendi também com Michael Barr, um israelense, um escritor. Ele dizia o seguinte, passe um ensinamento importante através de uma história fascinante. Olha. Vamos ao contrário, uma história fascinante e dentro tem um ensinamento importante. Esse é o segredo. Fantástico. Tem que ter sempre um propósito, um objetivo. Assim como caminhar no palco tem que ter um propósito. Cada ação, cada detalhe tem que estar relacionado a isso. Com certeza. Agora, o grande trunfo do palestrante, com certeza, é uma boa história. Com um propósito dentro, um ensinamento dentro. Perfeito. E aí a gente pode ir para aquela pergunta que não quer calar? Como fazer para palestrar na KLA? KLA, hoje nós somos um comitê, nós somos uma rede. Alguns dos nossos franqueados, você já passou por todos os franqueados que promovem eventos. Nós sempre, uma coisa que nós não abrimos mão, né? O conteúdo e a performance em palco. Né? Não é só o palestrante ter o conteúdo, mas como ele passa esse conteúdo. Então, acho que o primeiro ponto que a KLA analisa é isso. Ele tem conteúdo e de que forma ele passa esse conteúdo. Tá? E o segundo ponto é a relevância no mercado, né? O quanto o palestrante representa no mercado. Porque a KLA, o grupo, nós promovemos eventos. Então nós temos lá palestrantes consagrados e também damos chances para os novos. Então nós vemos lá, por exemplo, como o Rock in Rio. Tem lá o Paul McCartney, né? Tem o Elton John, tem a Shakira. Então nós levamos os consagrados, sim, que é uma forma da gente garantir a bilheteria. E lançamos os novos. E esses novos nós sempre analisamos o conteúdo dele. E como ele passa esse conteúdo, que é o que interessa muito. Né? As pessoas não são movidas por dados e estatísticas, as pessoas são movidas por emoção. Então tem que ter um conteúdo passado com emoção. Então esse é o pilar, né? O duplo, né? As torres da KLA na hora de contratar um palestrante. E para conseguir avaliar isso, a pessoa então precisa ter algum material, um vídeo institucional, um vídeo de uma palestra deles, para te apresentar. Tati, nós precisamos de um vídeo de 20 a 30 minutos em palco. 20 a 30 minutos no palco, né? Para que nós possamos conhecer conteúdo e performance. Fantástico. Então você que quer palestrar na KLA já aprendeu o caminho, né? Um vídeo aí, 20 minutos, 20 a 30 minutos, no palco, manda tendo emoção, tendo conteúdo e tendo performance, as chances são grandes. Com certeza. Fantástico. Tem alguma dica extra, alguma dica final que você acredita que todo palestrante precisa seguir? Seja quem está no início de carreira, ou seja quem já é mais experiente, mas a carreira não está deslanchando. O que pode ser essa trava e como que a pessoa pode dar um salto? Há várias situações que o palestrante em início tem que avaliar. A primeira, que é aquilo que nós abrimos aqui. Você morreria pelo que você está profetizando? Você descobriu algo que ninguém descobriu. Essa é a primeira estratégia. A segunda, Tati, que ela é muito forte, é como vestir isso. Nós chamamos de vestir a noiva. Tá? Não adianta só nós termos a noiva bonita, descobrimos a profecia, o cara descobriu, mas há necessidade de se vestir a noiva, né? Aí você vai falar, Dilson, o que é vestir a noiva, né? É esparramar essa, entre aspas, profecia, né? Pode ser através de um vídeo, através de um livro, através, né, de artigos, através de news, enfim, através do seu canal do YouTube e Instagram. Então, há duas partes. A primeira, descobrir. E a segunda, vestir a noiva, vestir esse descobrimento. No marketing eu chamaria isso de fazer uma embalagem, preparar a embalagem do produto. É isso aí. E aí a embalagem entra várias coisas, desde assessoria de imprensa, ter um livro, ter coisas que vão gerar mais autoridade e aquele efeito celebridade, para que a pessoa seja vista, ganhe mais visibilidade no mercado e dessa forma consiga ter mais resultados, mais ganhos. Adorei, muito bom. Tá vendo como que ele traz de uma maneira muito inspiradora, um conteúdo com muita propriedade, de pessoa que está há anos nesse mercado, fazendo a diferença, fazendo acontecer. Eu agradeço demais ter aceito o meu convite, ainda mais porque você ficou bandeira nessa área, tem deixado um verdadeiro legado, a sua marca está aí impressa e todo mundo já ouviu falar em algum momento da KLA, viu? Eu agradeço e não se esqueçam, hein? Uma palestra é uma missão. É isso aí. Muito obrigada e sucesso em sua jornada.